Alô, Libiders, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós teremos mais um episódio super especial com uma pessoa que eu tenho o maior prazer de convidar, que eu já estou assim ansioso, estou até que tremendo, que bom que é só um podcast, porque se fosse vídeo estaria difícil de gravar. Eu estou aqui com um cara que eu admiro demais e ele faz parte de um canal de world building que se vocês não conhecem, vocês estão perdendo um conteúdo incrível, que é o Zawardo. Seja muito bem-vindo. E aí, Zawardo da. Não sei porque eu falei em japonês, mas tanto faz. Eu sou o Zawardo, do canal Earthland. Eu tô bem contente de estar aqui também no Craftando Mundos, porque seus conteúdos também eu vi, eu te vejo realmente como uma grande autoridade de world building, então tô bem feliz por estar aqui. A gente tá ajudando aqui a criar esses conteúdos especial para expandir cada vez mais aí o world building no Brasil e ajudar você que está escutando a criar um mundo bem, pode falar palavrão? Pode, manda ver. Bem fodão. Um mundo bem fodão para seu livro aí, para o seu RPG. Não, é incrível pra caramba, porque. Mas não tem problema, porque eu descobri recentemente que menos de 7% do meu público é menor de idade, então eu acho que não tem tanto problema. De boa, mesmo se fosse a gente fala e tudo bem. É mesmo se fosse, eu dou aula pra sexto, sétimo e oitavo ano, de 11 a 14, e eles falam mais palavrão que eu, então tá tão tranquilo. Caramba. Pois é uma questão assim. Mas vamos falar de coisa boa. Eu sei que eu estou na presença de um grande mago do world building, então eu posso dizer que hoje nós estamos tendo um encontro de magos, é quase que um convém, Isso aí. porque só vamos ter gente foda. Se Deus quiser, um dia eu vou conseguir chamar mais world builders e a gente vai fazer um puta bate-papo legal com um monte de cabeça batendo, fazer um episódio de 3 horas com a galera batendo cabeça, falando, fumando banana. Vai ser um bagulho legal pra caramba. Oh, aí sim, ainda mais que pra você aí que tá ouvindo, se você faz world building, querendo ou não, você é um mago, cara, porque world building é um negócio acadêmico que você estuda um monte de área pra conseguir criar um fucking mundo, então, querendo ou não, é coisa de mago mesmo. E eu diria mais, é um mago no RPG praticamente nível 20, porque você é quase um semideus. E Zauardo, uma perguntinha. O que te inspirou a começar a estudar o world building? Porque o world building é um assunto que, quando a gente fala sobre RPG ou escrita de livro, a galera pensa em plot, pensa em personagem, o mundo fica mais na base do como tipo, mais a questão de cenário, normalmente a galera vai pegando nessa parte. E dentro do tripé da escrita, que é o personagem, plot e o world building, a galera considera o world building como a ovelha feia da família. O que te fez começar a falar assim, não, world building realmente é legal, vou começar a estudar? Cara, então, pegando nesse sentido, eu sempre tive uma ideia de que eu queria ser meio que um escritor, uma vaga ideia, bem quando era criança. Porque na verdade, eu queria criar, né? Eu lembro que a primeira coisa que eu queria ser foi um engenheiro robótico, mas aí eu percebi que eu não queria ser engenheiro robótico porque realmente para fazer máquina, porque eu já queria ver a máquina pronta, o robozão, o humanoide andando por aí. Então, na verdade, eu queria meio que criar robô, essas coisas assim, em vez de realmente estar no processo de ser engenheiro. Mas então, seguindo por essa lógica, eu tinha bastante ideias, então eu não tive algo que realmente me inspirou a estudar o world building. O que aconteceu mesmo foi que a minha cabeça estava cheia de ideias, daí se eu não passasse para o papel, a minha cabeça ia explodir. Eu nem pensei tanto em livro, eu só pensei, tipo, nossa, e se tivesse um mundo que tivesse tal coisa, tal coisa, tal coisa? Aí eu peguei um caderno qualquer e comecei a anotar e fazer umas lores do mundo e até uns desenhinhos, falar, fiz um mapa mó bizarro, mal feito e sem sentido nenhum a distribuição das raças, mas dane-se, eu fiz e coloquei, aqui tem gigante, aqui tem, sei lá, anjo e pronto. Daí, só depois que eu acho que eu quis começar a entender mais como funcionava, os negócios de como criar reino, como criar cultura, que eu fui pesquisando e me aprofundando em world building. Aí quando eu comecei a aprender, eu fui pesquisando cada vez mais para desenvolver melhor meu mundo.
Mas assim, teve uma coisa que realmente me fez perceber o quão incrível é fazer world building, criar um mundo bem feito, profundo. É como essas pessoas interagem dentro do mundo, de acordo com a cultura e tudo mais. Foi os 6 primeiros livros da série Gatos Guerreiros da Erin Hunter, que eu li acho que com uns 13 anos por aí que eu li. Porque, cara, todo personagem de lá é um gatinho, literalmente. São clãs de gatinhos numa floresta que ficam guerreando entre eles. E é boa a história. E, mano, quando eles usaram a medida de distância, em vez de metro ou pé, igual o americano usa, eles usaram cauda de raposa. Cara, eu pensei, meu Deus, isso faz total sentido! Daí, mano, isso me inspirou a falar, nossa, cara, eu quero criar alguma coisa assim, tão funda dentro do mundo. Olhando pra trás, até que isso é um negócio simples de world building, de fazer isso, mas naquela época que eu tava começando, eu achei incrível. Eu pensei, nossa, mano, eu quero criar um mundo que os caras vão ler e vão pensar, caramba, que profundo, que acreditável, que realista. Então, basicamente foi isso aí que me inspirou a mais, assim, a estudar world building e mesmo que não tenha a ver tanto com a história, e me focando mais em world building, essa explosão de ideias e essa percepção do quão incrível é você estar imerso em um outro mundo de fantasia. E eu acho uma coisa legal que você trouxe nessa questão de, os gatinhos, eles mediam distância a partir de rabos de raposa, né? Mas se for parar pra ver, muitas vezes, autores já, que já até têm livros, ou até mesmo alguns mestres até que experientes, eles, na hora que estão interpretando alguns NPCs e tal, ele fala, então, daqui até lá vai demorar uns 4 dias de viagem. 4 dias de viagem parece algo muito humano, porque o humano conta muito tempo a partir de sol, lua, estrela e tudo mais. Mas se pega, por exemplo, um Draconato, que tem uma pegada um pouco mais de dragão, será que a medida deles não seria uma coisa um pouco mais dracônica, ou até mesmo meio gigante, onde ele fala, daqui até a outra cidade demora uns 5 passos do deus do trovão. Então, às vezes, você utilizar dessas pequenas coisas assim, tipo, mas quanto pro jogador vai ficar com aquela cara de ué? Mas quanto que é 5 passos de um deus? Uhum. Mas isso que é o legal, porque se você é um humano, tá conversando com um gigante e pergunta pra ele, quanto é daqui até ali? O cara vai utilizar da medição que ele tá acostumado a usar. Ele não vai falar 15 metros e 5 centímetros. Então é incrível isso. Tipo, pode parecer besta, mas causa um realismo surreal. Isso, na minha opinião. Sim, sim. É porque é aquele negócio, tipo, quando você tá criando o mundo, você tá vendo ele mais ou menos de uma maneira mais ampla. Também dependendo do método que você está usando, mas normalmente é isso. Você vê o mundo de uma maneira mais ampla. Mas quando você vai escrever a história, quando o leitor está lendo, são os personagens no dia a dia, basicamente. Então, quando você usa esses pequenos detalhes para mostrar partes da cultura, ainda mais ligado aí com a biologia da raça que está nessa cultura, traz muito mais uma imersão, porque você está naquele momento agora com os personagens. Então, é lógico que eles usariam aquilo se eles são diferentes da gente. Exatamente. Tanto que eu tava discutindo com uma colega esses dias, e se você perguntar para qualquer brasileiro, quantas cores tem um arco-íris? Ok, 7 cores, a gente aprendeu que são as 7 cores. Mas tem muita gente que não consegue ver o anil, então seriam 6 na real, e alguns daltônicos só vêm 3. Né? Então, às vezes, se você for para pensar, se a gente estiver falando de uma raça daltônica, quantas cores tem o arco-íris? Vermelho, azul e amarelo. Uhum. E aí as outras 4? Não existe. Então eu acho muito legal essas pequenas migalhinhas que a galera vai jogando, porque mostra, assim, que o autor teve um carinho. Sim.
Causa fascínio também de descobrir algo novo. Exatamente, tipo, conhecimento e sanar curiosidade são duas coisas que eu, como professor, tento ao máximo trazer para os meus alunos, e você percebe que quando ele entende alguma coisa, é, é outro nível. É outro nível. E você, quando você vai escrever o word building, vai desenvolver um word building, seja para o seu livro, seja para sua campanha, seja para um conto, eu queria saber de você. Existe alguma parte do word building que te traz mais tesão e você normalmente começa a colocar bastante desses elementos? Ou é meio que você regra dentro da. Porque quando você começa a conhecer muitas coisas, você fala, não, puxa, tá faltando um pouco de política aqui, um pouco de economia aqui, você conscientemente, por conhecer a técnica, vai colocando. Mas tem algum aspecto que te dá mais tesão, então você trabalha com mais carinho esses pontos? Cara, indo por categorias assim, de world building, igual você falou de política, economia, essas coisas assim, eu, eu lembro que quando eu comecei, eu tinha. De world building, acho que seria mais a parte da magia, mas depois eu descobri que parece que não é tanto assim, meio que mudou. Hoje em dia, acho que é mais a parte de como a civilização funciona. Porque depois que eu li Armas, Germes e Aço, eu nunca mais esqueço os princípios desse livro para fazer world building. Então, uma das coisas que eu. Primeira coisa que eu penso quando eu vou criar uma sociedade é basicamente, tá. Essa sociedade ela é caçadora-coletora, ela tem só agricultura, ela tem só pecuária, ela é agropecuária, ou é alguma outra forma aí de produzir comida? E daí, como que isso vai afetar o resto das áreas da sociedade? Basicamente, não sei por que isso virou um negócio que eu tenho mais tesão em world building. É, o Gabuga plantando alface e cuidando de cabra. Mas, assim, é, também depende do mundo que eu penso. Porque, mesmo que essa seja a constante de tudo o que eu faço, normalmente eu tenho uma ideia para um mundo ou para uma história e eu penso assim: ah, seria mais interessante eu desenvolver melhor como é o funcionamento do governo desse mundo aqui. Mas em outro mundo que eu estou criando, pode ser que eu nem ligue tanto para o governo e eu pense mais em como funciona a tecnologia e como ela afeta a sociedade. Em outro, pode ser mais a parte de, por exemplo, casamento ou estrutura familiar de uma cultura ou outras coisas assim. Então varia bastante de acordo com o mundo. Normalmente eu fico muito empolgado com alguma área aleatória, daí eu crio um mundo e acabo colocando essa área. Só que ela não necessariamente vai passar para outros mundos. Mas seria basicamente isso. O que eu mais gosto mesmo quando vai fazer world building é que tem a explosão de ideias e inspiração quando você começa a conectar as ideias e começa tudo a fazer sentido. E isso serve para qualquer aspecto do world building, seja política, cultura, guerras, tecnologia, tanto faz. Normalmente, quando você começa a escrever o seu world building, você vai tendo várias ideias, 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 e daí é tipo como se você tivesse arrebentado o breque da sua criatividade e começa a vir um monte de coisa muito boa ou muito ruim, mas só vai descobrir isso depois, que daí vai fazendo o seu mundo. Realmente é mais isso daí. Maravilha, então você é daquele tipo. Eu posso dizer então que você seria um world builder que de vários mundos, aonde cada mundo tem a sua peculiaridade e não necessariamente um, um criador de um mundo único, aonde você vai expandindo em pequenos pedaços. Sim, seria. Assim, eu tenho. Basicamente, é isso, sim. Mas, por exemplo, tem um mundo meu que é principal, que chama Creton, que dentro dele, como eu fiz ele, que eu queria que ele fosse grande, mas ainda fosse interconectado às coisas, em um canto do mundo eu me foco em tecnologia e magia, no outro canto eu me foco mais só em como a sociedade funciona e não me foco tanto na magia, em outro canto eu me foco mais em, sei lá, algum outro aspecto, biologia talvez. Então, mesmo sendo no mesmo mundo, seriam, entre aspas, mundos diferentes porque estão longe um do outro. Mas normalmente é isso sim. Eu gosto mais de criar mundos separados para cada coisa que eu me fascino. Não é tanto, eu tenho 4 mundos assim mais desenvolvidos.
Basicamente só tem esses 4, mas mesmo assim eu gosto de fazer essa separação. Eu acho legal pra caramba, porque assim, um dia o meu livrão vai sair, eu só tenho só algumas pequenas historinhas, mas um dia o meu livrão vai sair e o meu livrão, ele é grande. Ele é grande. Eu tenho um colega que ele já é escritor, já tem uns 3 livros publicados, e ele é um estudioso da escrita mesmo. E ele pesquisando, ele descobriu que tem uma autora famosa na Inglaterra que desenvolveu uma fórmula, mais ou menos para você ter uma noção de que tamanho tem que ter o teu livro. Ela coloca lá, tantos personagens, tanta, tantos cenários, tantas reviravoltas, isso e aquilo outro. Aí você soma, multiplica tudo por um número X, que ela explica no podcast dela, e fala mais ou menos quantas 1000 palavras tem que ter o seu livro, para você ter uma noção do tipo, tem tudo isso de informação e o livro tem 100 páginas. Talvez você tenha falhado em alguma coisa porque tá faltando palavras. É uma forma de você avaliar o quanto você tem que revisar o texto depois. E basicamente, quando eu fiz essa conta com o meu colega, a gente chegou a uma quantidade astronômica de Meu Deus. 2 milhões e 500 palavras. Meu Deus. Aí eu pensei, aí ficou olhando pro cara do outro, tipo assim, o que são 2 milhões e 500 palavras? Basicamente é a saga do Harry Potter 2 vezes. Nossa. Mano. Aí eu falei assim, eu acho que eu vou ter que reduzir alguma coisinha aí, porque espero eu um dia escrever 16 livros. Mas vamos começar pequenininho. Aí eu comecei criando alguns mundos menores para criar técnica e arcabouço literário para daí escrever grandão. Mas é assim mesmo. E é isso que eu gosto nos World Builders. A galera é empolgada. Eu tinha um professor de escrita que ele era muito tesoureiro. Tesoureiro não, muito podador de World Builder. Ele falava assim, não, gente, é a história, plot, world building serve pra você reforçar a história, reforçar o personagem e tal. Que também não deu errado. Mas ele não deixava a galera, tipo, viajar, criar as coisas e depois que tem tudo criado, utilizar o que mais importa. Ele já podava a criação. E então eu achava isso uma sacanagem. Porque pra mim o world builder de verdade é que nem eu, que nem o Zawa, que vamos, ok, Sim. Acho que esse é o maior tesão do world building. Sim, que aquele negócio, tipo, não é escreva o que você sabe, escreva o que você quer saber. Então, se você está interessado por algum motivo por mecanismo de máquina hidráulica ou algo assim, você está querendo saber mais sobre isso, você pesquisa, aprende, taca no world building e tenta criar uma história ao redor disso. Você está interessado em linguística, você nem sabe de jeito que você gosta, vai lá, pesquisa, de repente você curtiu criar uma língua aí, você cria uma história onde o cara precisa aprender essa língua para resolver as tramas. Então é muito, muito bom isso. O world building ele estimula pra caramba a criatividade, essa vontade de querer saber mais e de usar isso ainda por cima. Uma coisa legal de conversar com o Zawa é que ele já citou alguns aqui, alguns autores, algumas histórias, e eu queria saber, tem algum autor, autora, ou mestre, ou mestra, que você teria como exemplo de alguma coisa? Por exemplo, esse autor, eu uso ele como exemplo para criar tal coisa, essa autora para tal coisa. Teria algum autor, uma autora, alguém que te inspire como exemplo em alguma área do world building? Olha, acho que uma resposta universal que acho que todo mundo falaria, mas no caso também é o meu principal, logicamente é o Deus Supremo do World Building, Brandon Sanderson. Porque, assim, não vou nem comentar. É que, tipo assim, eu já li, lógico, outros autores, tipo o Patrick Rothfuss, O Nome do Vento, ou a Robin Hobb, do Aprendiz de Assassino, que inclusive é um livro muito bom, que eu recomendo demais. Mas
Nossa, minha voz é uma falhada enorme agora. Mas o meu principal mesmo é o Sanderson, porque ele acho que seria o que mais me fascinou mesmo, porque ele tem uma mistura muito boa entre familiar e diferentão nos livros dele. Ainda mais quando eu li o livro Warbreaker, que inclusive tem o meu sistema de magia favorito. Tipo, cara, eu amei aquele mundo, o sistema de magia e como a cultura funciona. Então basicamente, o Brandon ele seria uma grande inspiração sobre como criar um mundo e como levar o mundo para vários caminhos que você pode criar aí na sua cabeça, fugindo um pouco do padrão. Não que se o padrão seja ruim, que é a fantasia medieval com elfa, não, isso não é ruim, também é muito da hora. Mas se você quiser criar algo que não tenha isso, para não se sentir obrigado a meio que fazer uma obra de fantasia, assim. Eu também ainda nem li o Jardins da Lua, do Steven Erikson, para saber se eu também tenho ele como exemplo, porque eu só sei que o cara é um arqueólogo e o world building dele é profundo pra caramba. Acho que tem uns tijolos enormes os livros dele. E é uma série de livros também, eu quero ler muito Jardins da Lua. Mas, assim, acho que daí, em segundo lugar, acho que seria o Terry Pratchett, do Discworld. Porque a série Discworld, o mundo é totalmente feito pra comédia. É um monte de detalhe esquisito e ridículo e cheio de fascínio mágico e efeito visual que os personagens também são muito caricaturescos, então isso ficou perfeito pra comédia. Eu leio aquilo, eu sempre leio com um pouco de um sorrisinho nos lábios e às vezes dou umas risadas altas vendo o pessoal interagir com o mundo. Eu fico tipo, meu Deus, mano, quando acontecem umas coisas mágicas muito exageradas lá. Tipo, é muito bem feito. Até a cidade principal, que é Ankh-Morpork, que é uma única cidade, o cara conseguiu dar personalidade para cada bairro daquela cidade. Tipo, cara, eu realmente amo essa série, cara. Ficou na minha cabeça até hoje uma cena que o cara tá na praia e vê um negócio mágico no horizonte, sente o vento batendo. Meu Deus, caramba. Ah, eu amo Discworld. Amo. Isso daí me inspirou tanto pra world building, quanto também para escrita e criação de personagem, porque o livro que eu dei uma parada de escrever, mas em 2022 aí eu quero voltar a escrever até o fim, que basicamente esse livro ele é um Discworld misturado com o Jojo Bizarre Adventure, então lógico que o Discworld vai fazer parte sim, e me inspirou pra caramba em personagem, mundo, efeito visual, então realmente seria esses dois, o Terry Pratchett e o Brandon Sanderson. Então, e o legal é que a gente, não importa o quanto a gente pesquisa, o quanto a gente leia, sempre tem coisa para aprender. Tanto que eu até já tô anotando aqui esses nomes também para já ir atrás dessa galera. Apesar de que Brandon Sanderson também, pelo amor de Deus, né? Se você tá no Craftando Mundos, você já viu uns 3 episódios, pelo menos, baseado no cara. Então é Isso outro aí. nível também, né? Agora, Zawa, vamos entrar num ponto que a gente vai explodir cabeças, bater cabeça talvez, mas eu acho que é o mais legal da gente, isso é o aprender. Vamos falar um pouco agora sobre aquele world building de verdade. Vamos bater aquele papo, mas se alguém da primeira coisa que chegou não sabe o que é world building, a gente vai trazer para essa galera uns básicos, algumas discussões, algumas percepções pessoais que a gente tem no decorrer do tempo de world building, pra gente trazer pra galera uns mindsets e algumas dicas legais pra galera aqui. Uma coisa que é bastante frequente, tanto nos meus vídeos, quanto nos vídeos do Zawa, quando o assunto é world building, é a questão da essência. Da essência do world building, da essência daquilo que você está criando, seja da cidade, do mundo, da criatura. Eu queria saber, Zawa, por que você acha que a essência é tão importante na hora de construir um world building? Então, essa essência, né, eu conheço mais como tema, que no caso eu uso mais o termo tema, mas essência, tema sendo a mesma coisa, basicamente é tão importante porque, cara, define o seu objetivo com aquele mundo, o impacto que você quer causar no leitor, como você quer que ele vai se sentir. E tipo, cara, toda ficção é pra isso. É pra você manipular a emoção de quem tá lendo, como se fosse realmente um cara mexendo no cérebro dessa pessoa aí, fazendo ela sentir. Cara, você vai fazer uma pessoa chorar por letrinhas em um papel e por mentiras. Você já pensou isso, você que tá escutando esse podcast? O cara ele vai chorar por ler mentiras num monte de letrinha que tá no papel.
você consegue manipular para o cara conseguir fazer isso. Então, cara, você define a sua essência, o que você quer que o seu leitor sinta, vai definir, vai guiar todas as suas decisões do que você vai colocar nessa cidade, no seu mundo, no seu sistema de magia, e que você não vai colocar. Vai estar tudo estilizado para contribuir para causar essa sensação que você quer causar, esse impacto forte. E isso vai marcar o mundo na memória do seu leitor como se você tivesse pegado aqueles ferro quente de marcar gado e tivesse tacado no seu leitor. De tão impactante que vai ser. E também vai impedir de ter inconsistência temática e quebrar a imersão. De do nada você está narrando um cenário de tipo O Senhor dos Anéis e do nada surge um disco voador. Tipo, mano, que ridículo, quebrou totalmente a essência, o tema daquele mundo. Então, cara, o tema é, eu diria que é a coisa realmente mais importante, assim, se fosse considerar tudo, porque realmente é o que vai unir todo o seu mundo. Exatamente. Tanto que uma coisa que é fato, que quando você criar coisas pro seu mundo, é sempre muito divertido. É muito prazeroso. Não porque nessa cidade eu vou ter cavaleiros que eles vão ser, que as patentes desses caras vão ser baseado nos signos do zodíaco que eu vou criar ainda esse zodíaco. Aí os vilões vão ser baseados nos 7 pecados capitais que vão girar dentro de um mundo onde os continentes são baseados nas eras geológicas. Cara, isso é legal pra caramba. Eu inventei isso agora e eu já quero escrever uma coisa sobre isso. Mas a pergunta é, pra quê? Por que eu quero isso, né? E às vezes eu sinto que falta um pouco dessas perguntas, tanto que um ponto que eu trago num dos episódios é essa questão de os 3 porquês, né? Não, desculpa. Os 5 porquês e o tripé do world building. Que se você consegue pegar e tudo aquilo que você for criar, você perguntar o porquê daquilo 5 vezes e você tiver 5 respostas decentes, você realmente entendeu o porquê daquela coisa que você está criando. Por que é tão legal os cavaleiros terem essas nomenclaturas? Por causa disso. Mas por que isso é importante? Ah, por causa daquele outro. E por que aquele outro é importante? Por causa daquele outro ainda. Então, se você consegue responder os porquês disso, você vai conseguindo entender mais aonde você quer chegar e você vai conseguir pensar nos elementos para chegar nisso. Porque não adianta você querer pegar um filme de drama e no meio de uma cena onde você tá chegando nessa imersão de drama, o cara vai lá, escorrega na banana e deixa cair o bolo na cara do morto. Sim. Vai ser engraçado, você vai rir, vai tal que, mas vai pensar, mano, precisava? Vai ser frustrante. Aconteceu isso no Fullmetal Alchemist, que tinha alguns. No começo da série, pelo menos, tinha alguns momentos sérios, e do nada a autora atacava os personagens fazendo umas piadinhas. Toda hora quebrava a minha imersão. Eu pensava, mano, por quê? Era pra ser um momento sério, não taca piada nisso aí não, eu quero chorar, eu não quero rir. Sim, eu tive essa experiência também, aí depois que eu ouvi o Fullmetal Alchemist Brotherhood, que é mais fiel ao mangá, eu falei, entendi. Porque depois eu fui atrás e descobri que a distribuidora de Fullmetal, eles vetaram um monte de coisa e fizeram umas mudanças lá, e daí a autora teve que fazer uma porrada de mudança. Aí depois que ficou famoso, ela teve o poder de peitar e falou, não, agora eu quero o Brotherhood baseado no meu mangá. Tanto que se for ver, tem muitas cenas clássicas do clássico, mas você vê que é um pouco mais pro dark, mais pesadinho o negócio. Sim. Não, sim, eu assisti o Brotherhood também. Muito bom. Mas tem que assistir logo, né? Porque se depender da Record, não vai ter mais anime no Brasil, né? Caramba. Tô sabendo. É o Death Note, né? O Death Note. Os caras não sabem nem falar inglês, mano. Eu já passei por isso com baralho de Yu-Gi-Oh! Agora com anime, vai ser foda. Tô ligado. Não, mais triste. Mas vamos lá, vamos deixar o... A gente pode até entrar em política depois, mas vamos continuando aí. Ozawa, depois que você define, né, a essência, o tema, que no final
significa a mesma coisa, só muda só a nomenclatura. Nas suas construções, você acha que quais seriam os primeiros passos para que alguém construa um mundo legal? Não digo um mundo gigante ou um mundo pequeno, indiferentemente do tamanho. Depois que eu conseguir definir o tema, mais ou menos a temática, a essência do que eu quero trazer, as coisas que eu quero fazer, qual na sua opinião seria o primeiro passo para uma pessoa que depois que já definiu o tema e partiu para construir o mundo? Então, baseado nos métodos atualizados que eu estava vendo, porque world building, querendo ou não, é uma área acadêmica de mago, então sempre está em constante evolução e descobrindo novos métodos aí, eu diria que o melhor mesmo era identificar as principais coisas do seu mundo que vão ser diferentes da realidade. São as coisas principais que causam os detalhes menores do seu mundo que vão ser influenciados por isso, então lógico que vão ser fora da realidade. E daí você, depois que identificou isso, por exemplo, você fez que no seu mundo tem uma fazenda que usa trabalho de morto-vivo para não ter pagar fazendeiro, ou usar morto-vivo para construir prédios para pessoa normal não ter perigo de cair e morrer. Aí você identifica a coisa principal disso daí, que isso não é a coisa principal, isso é um efeito de ter necromancia no seu mundo. Se não tivesse necromancia, não ia ter esses zumbis. Aí você categoriza essas coisas principais nas 6 categorias, que são geografia, biologia, magia, metafísica, tecnologia e cultura. É bom categorizar nessas categorias porque a que está lá em cima, a primeira categoria, vai afetar todas as outras até a que está mais embaixo, que é a cultura. Então a geografia afeta tudo aquilo e a cultura é afetada por todas as outras. Daí você consegue já ver, primeiro que você já consegue ver as coisas principais para você se focar no seu mundo, o que você mais gosta de criar no seu mundo, que vão ser as coisas aí que diferem da realidade. E daí você já consegue ver como que uma área vai impactar a outra e como você vai desenvolver, criando causas e consequências nas várias outras áreas do seu world building. Também dá para você ir descobrindo o seu mundo conforme você escreve, mas mesmo assim é bom, lógico, você já ter definido o seu tema antes. E daí, nesse caso, você vai depois juntando essas coisas que você já escreveu, você vai revisando e juntando para formar padrões e coisas que fazem sentido, interligando esses detalhes no seu mundo para não ficar tudo esquisito com um monte de coisa que nada a ver que você foi criando enquanto você foi escrevendo. Mas assim, eu acho que diria assim, para caso quem está começando talvez world building ou nem pensa em escrever ou só quer criar um mundo por criar um mundo mesmo, eu acho que nem precisaria tanto pensar em algum tipo de tema ou essência, porque pro cara ele ter mais a sensação de aquela explosão de ideias que vem mesmo, de criando causa e consequência e conectando os detalhes. Mas aí, quando você for pensar em criar um RPG ou escrever uma história nesse mundo aí sim pensar na essência e tentar definir as coisas mais certinho nessas categorias e tudo mais, porque uma coisa é você ter um mundo só por você ter, porque se você tem um mundo pessoal só por hobby, qualquer coisa que você gosta, se taca nesse mundo, mesmo se não combinar, tá de boa, tá cumprindo o objetivo desse mundo, que é te agradar. Mas quando você passa para RPG ou para história, o mundo ele não tem só a função de te agradar, ele tem a função tem critérios para manter a consistência, a suspensão da descrença, que é fazer o cara acreditar que seu mundo poderia existir, porque aí ele consegue consumir a sua história, porque se ele não acreditar, ele vai quebrar a imersão e não vai ler a sua história. Tem técnicas e princípios para você conseguir fazer isso, então o mundo não vira só o seu 100% o seu playground, ele precisa ter uma estrutura melhor para você conseguir atingir esse objetivo, que é fazer a audiência gostar do mundo e ficar imersa no mundo, talvez transmitir uma mensagem simbólica de acordo com a sua história, se você quiser, porque não precisa se você não quiser. Então eu diria que é mais isso, sim. E se você acha que o que a gente está trazendo aqui vale a pena para você nas suas criações, eu vou deixar, se você está ouvindo pelo podcast, pelo Spotify, eu vou deixar o link na descrição de vários episódios, tanto do meu canal quanto do canal do Zawa, falando sobre esses temas. E se você está assistindo pelo YouTube, também na descrição e alguns cards eu vou deixar aqui para vocês que levam diretamente esses vídeos, que explica mais a fundo cada um desses pontos que a gente já falou e que a gente vai falar ainda hoje. Então eu acho sim, realmente, que quando você está falando, Zawa, de que depende muito do qual é o motivo do world builder
na hora de construir o mundo. Porque se você usa o world building como hobby, você quer realmente, tipo, ter o prazer de ter as suas criaçõezinhas e ir fazendo e gastar o seu tempo e desenvolvendo a sua criatividade com isso, eu acho que é assim, cara, vai sem filtro. Mete bronca, escreve o que tem que fazer. Se você quiser que, tipo, furries com armas lasers e espadas Jedi combatendo robôs gigantes, insetoides, no mundo invertido, cara, mete bronca. Ah, inocência pra caramba, mas mete bronca, vai em frente. Mas se você pretende, sim, fazer um livro de RPG, uma campanha, uma história mais tradicional, realmente é importante afetar mais a questão da estrutura para que as pessoas consigam realmente curtir o que você está fazendo e não fique só no um monte de coisa fantástica acontecendo e um turbilhão de informação até que chega um ponto que fica um pouco difícil de você absorver tudo e no final um monte de coisa legal vira aquele ensopado que tem um monte de coisa gostosa, só que você mistura tudo num caldo meio bizarro e no final não fica gostoso. É, assim, fica muito... O que seria da hora fica ridículo. Por exemplo, você tá com os furries Jedi pilotando robô gigante, até que funcionaria, cara. Funcionaria no mundo. Você que tá escutando, ele não deu esse exemplo pra dizer que não pode ter isso. Você tá o que você quiser no seu mundo. Mas é mais no negócio de estrutura mesmo, porque esses furries aí, Cavaleiro Jedi pilotando robô, parece um cenário mais futurista, com um estilo mais, talvez, meio medieval por causa da espada laser e armadura. Mas se você do nada disso daí, você tacasse, sei lá, o Gandalf aparecendo, um humano, se o seu mundo só é pra ter furry, aí, sei lá, ele joga um raio de... ele vomita um raio de arco-íris no robô gigante, o robô gigante vira um bichinho de pelúcia. Tá. Se esse é o seu objetivo, mete Acho que eu bronca. teria... Mas. Não, mas, tipo assim, acho que daí até teria aquela inconsistência temática que eu falei, porque você estabeleceu que esse mundo só tem furry, e esse mundo é meio que uma mistura de medieval com futurista. É tipo um futurista com uma embalagem medieval com um robô gigante. Mas se você tacar o Gandalf vomitando arco-íris e transformando tudo em bichinho de pelúcia, isso é um negócio que fica meio... Acho que quebraria a imersão, ficaria meio ridículo, sendo que se você tacasse isso numa história apropriada para isso acontecer, poderia ser que ficasse muito da hora, muito engraçado, muito, sei lá, até amedrontador, entendeu? Dependendo do como você quer passar isso pra audiência, mas se você tacar nesse cenário que não tem nada a ver, só vai ficar ridículo ou engraçado no sentido ruim. Sim, as ideias não são ruins. Tanto que uma coisa que a gente discute muito é que as ideias são de graça. Mete bronca. O problema é como você traz essas ideias e você junta elas, né? Sim, sim. E um ponto, pegando essa questão das ideias, é uma questão que, assim, uma coisa que normalmente a galera que faz o world building tem esse mal. Alguns falam que é o mal do Tolkien, algo que eu acho um absurdo, porque o Tolkien não faz isso, mas ok. Que é o problema do show don't tell. Que é algo assim que você quer mostrar que a sua cultura, que o seu mundo é incrível. Então você chega, o personagem, ele chega numa colina e você descreve. E ele olhou na colina chamada Colina X, aonde os dragões guerreavam sobre sei lá o que, e faz uma puta descrição que se ela não existisse não muda em porcaria nenhuma na história. Só ficou só uma informação da cultura que, tipo, meio que. Tá, ok, legal que aqui teve uma guerra, mas o que isso impacta na história? Nada. Então. Zal, você já passou por uns problemas desse de um show don't tell? Você joga uma descrição ou coloca um infodump ali que você fala, putz, podia ter feito de outra forma? Cara, quanto a mim, no meu primeira... Acho que foi a primeira história que eu fui escrever, que ainda bem que eu não terminei, porque eu nem sabia o que eu tava fazendo. Eu só queria mostrar do meu mundo. Eu tinha pensado numa armadura muito da hora para uns guardas de uma prisão. Aí eu escrevi umas 2 páginas do cara usando armadura, se vestindo, cada detalhe da armadura, cada arma que tinha. Aí o meu amigo, o Sr. Fox, leu e falou: cara, isso tá muito entediante. Eu fiquei... Porra...
cortou meu barato. Mas daí, olhando pra trás, eu realmente penso, mano, nossa, que muito desnecessário, isso não ia impactar em nada a trama, era só um bagulho que eu realmente gostei tanto que eu fui tacando exagerado, eu podia ter resumido muito. Mas isso sim. Mas em questão de usar esse show ou tell, eu diria que, na verdade, os dois são estratégias válidas. Tudo depende de como você quer usar. Mas nessa questão de você realmente mostrar detalhes que não impactam a trama, é provável, na maioria das vezes, o cara que tá lendo ele não vai se importar, porque ele criou um vínculo com os personagens. A trama tá vinculada aos personagens. Se você está mostrando algo que não tem nada a ver com os personagens e que não é nem os personagens que estão percebendo essa coisa, os caras eles vão ficar entediados, eles querem ir logo pra trama, querem ver o personagem se dando bem ou se dando mal. Isso vai deixar a história bem mais lenta. A não ser que o leitor, você deu meio que um mistériozinho de algum ser que tem no seu mundo, algum tipo de, sei lá, um ser sobrenatural, um demônio, fantasma, só que você não deu muita coisa sobre ele. Aí você faz uma cena, isso tá na cabeça do leitor, ele quer saber mais sobre isso, mas você não tá dando nada mais pra resolver esse mistério. Daí você tem uma cena que você faz o personagem ele achar alguma informação mais sobre esse demônio aí. Aí o leitor ele já queria saber isso. Então, quando você contar mais sobre como funciona a biologia desse demônio, o comportamento dele, os poderes dele, o leitor não vai encarar isso como um infodump, que é uma informação inútil. O leitor, como ele queria saber, ele vai pensar, caramba, então é isso, que da hora. Ainda mais se isso aí realmente estiver ligado à trama, o personagem também quiser saber isso. Então, dá pra você fazer meio que um paranauê pra resolver isso daí. Sim, existe momentos, tipo, uma coisa que tem gente que fala, não, o show don't tell é lei. Sempre mostre e nunca fale. Eu acho que o extremismo é realmente bem embaçado, porque tem algumas horas que você precisa, tipo, dar uma jogadinha na cara da pessoa, porque imagina só você ter que montar uma situação X para mostrar uma pequena informação que podia ter sido simplesmente narrada pelo autor, né, pelo narrador, porque é só uma informaçãozinha mínima que o cara precisa saber para fazer tal coisa. E você tem que procurar um NPC para que passe essa informação e tudo isso daquele outro. Imagina quanto tempo. Aí você vai ficar uma descrição chata, porque você vai estar procurando esse show. Vai ficar aquele show parado, que tipo, o cara foi parar para conversar com mais um taverneiro, para tirar uma informação que podia ter caído na sorte no pé dele? Podia. Mas antes caísse no pé dele e me gastasse 2 parágrafos, do que 3 páginas lidas para ter a informação de próximo esquerda adiante. Do tipo. Então, saber regrar, às vezes, pro Theo não ficar muito infodump e pro show não ficar muito chato, às vezes é importante usar um ou outro. Sim, sim. No caso, assim, pra apresentar world building, eu recomendaria você contar em vez de mostrar. Quando tipo você precisar dar uma contextualizada em algum local onde os personagens estão entrando, ou você precisa explicar algum motivo de ter tal detalhe no seu mundo, porque ele afeta os personagens, mas você quer mais resumir para conseguir continuar o livro, em vez de realmente ir fundo nesse aspecto do mundo. Resumir alguma parte da história do seu mundo e coisas assim. Mas assim, mostrar vai deixar bem mais imersivo e com mais carga emocional. É bom sempre mostrar os momentos mais importantes da sua história. E se você quer realmente causar fascínio no seu leitor, mostrando algum aspecto do seu mundo, é bom você mostrar para realmente causar essa emoção no leitor. Porque se você simplesmente falar, o dragão tinha brilhos e cores coloridas e era fascinante. Esse negócio de falar que é fascinante, você contou que é fascinante. Mas você mostrar é você descrever as escamas dele brilhando como se tivesse glitter e o caramba 4 que vai fazer o seu cara sentir fascínio. Mas aí, para mostrar, você pode fazer o personagem interagir com o mundo. Quando o narrador ele tá refletindo o pensamento dos personagens, de acordo com o cenário, você também está mostrando, fazendo o narrador dar meio que a opinião dele sobre as coisas, o personagem, o protagonista. Fazer diálogos entre os personagens
que você não vai realmente dar uma informação como se o leitor estivesse lá lendo. Você vai ser só dois caras daquele mundo conversando. E daí você, o leitor, vai ter que deduzir o mundo a partir daquele diálogo. Teve um diálogo que eu tava assistindo, era o Príncipe Dragão, uma série muito boa, que recomendo também. O world building parece bem... acho que talvez não tão profundo, eu não sei, porque eu ainda tô no começo, mas... bem feito, isso, bem feito. Que o cara fala, eu não sou criança, eu vou fazer 15 anos daqui a 2 meses. Aí outro cara falou, que legal, então você tem 13 anos e meio. 14 anos e meio, como ser adulto. Daí, o cara falou, eu vou fazer daqui a 2 meses. E o outro cara falou, que legal, você tem 14 e meio. A partir daí, você já consegue ver que o mundo tem 4 meses. Talvez a cada 4 luas cheias já é o ano. Isso, o ano do mundo. Então, também é um bom jeito de mostrar de uma maneira mais sutil para deixar mais imersivo. Sim. No geral, pessoalmente, eu prefiro mostrar e cair de paraquedas em um mundo com pouco contexto ou quase nenhum contexto. Eu não sei se isso é todo mundo que gosta, ou se tem gente que gosta mais de ter dado a resposta assim na cara para já saber mais do mundo, mas eu gosto disso, mesmo que precisa pensar para deduzir os detalhes, porque é divertido para mim fazer teorias de como é o mundo e depois ver que elas estão certas, como se fosse um quebra-cabeça. Incluindo nisso, eu também gosto de quando as explicações do mundo, elas nunca são 100% confiáveis. Eu amo isso daí. Isso daí é muito mais realista e faz parecer ainda mais que tem esse quebra-cabeça e você precisa comparar os fatos com o que os personagens estão falando que porque na vida real, tudo o que alguém te fala ou que você mesmo pensa vai ser filtrado por um monte de tendência, suposição, preconceito, equívoco, até mentira, tudo baseado na sua percepção do que é verdade e nos seus valores culturais. Então, pra mim, fica muito mais imersivo quando um personagem falou ou quando o que um narrador narrou, se baseando no pensamento do personagem. Isso não é bem assim. Você percebe, depois que você tá lendo a história, de que o narrador e o personagem, eles falaram semi-verdades. Realmente eu amo isso daí. Isso me lembra muito uma coisa do cinema, que são 3 pontos, 3 palavras em inglês, são 3 termos do cinema que entram bastante nesse ponto, que é o Red Herring, a arma de Tchaikovsky e o foreshadowing. Né? São 3 temas bem legais, que um dia vai aparecer também no Craftando o Mundo, a diferença e como usar mais a fundo essas 3 técnicas. E o legal é que o Red Herring, ele é você mentir, só que mentindo intencionalmente com o objetivo de fazer com que o leitor siga por um caminho. Mas não é uma mentira do tipo, vou enganar ele porque eu sou malvado ou sou trapaceiro. É exatamente isso que o Zawa está comentando. Você pode ter personagens manipuladores, você pode ter personagens equivocados, você pode ter personagens mentirosos, você pode ter personagens burros. Então, se você está contando uma história e está passando um ponto de vista ou um diálogo de um personagem com alguma das características, não é uma trapaça o cara falar que não, o tesouro tá no final da colina, chegar lá não tá. Porque a ideia era fazer você ser levado por um lado. Em histórias de mistério e suspense tem bastante disso. Aonde vai trazendo elementos para você, tanto verdadeiros quanto falsos, para que você tente criar a sua linha de raciocínio e quando chegar no final, aconteça isso. Porque na vida real, um serial killer, um assassino, um sequestrador, ele não quer ser achado. Ele não vai deixar pistas que nem Scooby-Doo, que vai deixando o negócio e no final todo mundo sabe quem é. Então eu acho muito bom essa colocação que o Zawa colocou. Sim, mas eu também estenderia isso até não só para coisas de mistério ou para meio que avançar a trama, mas simplesmente para também dar mais realismo. Por exemplo, na antiguidade, sei lá, o pessoal achava que a Lua tinha luz própria e que a Terra ela era plana.
E, mano, imagina você tacar isso no seu mundo, você que tá escutando. As culturas do seu mundo acham ainda que o seu mundo é plano e que a lua do seu mundo, ela não tá refletindo o sol, ela realmente é uma coisa que brilha e tem fases por algum motivo. Só que daí o leitor descobre depois que na verdade não, o seu mundo ele é redondo e a sua lua é só a lua igual ao nosso mundo mesmo. Tipo, esse realismo também que eu gosto, que essas mentiras, entre aspas, esses red herrings podem trazer. Tipo, e também até quando eu lembro que as primeira versão aí dos primeiro capítulo que eu tava escrevendo, do livro que eu tô escrevendo agora, que eu passei pra um cara ler, daí eu perguntei pra ele, nesse capítulo aqui, nesse detalhe que eu fiz, que eu mostrei isso do meu mundo, você conseguiu imaginar bem? Como que foi? Aí o cara falou, nossa, mano, eu consegui imaginar muito bem, um monte de coisa aí que ia ter dentro desse detalhe. Aí eu fiquei, muito bem, continue achando que tem isso, espera só no capítulo 8 pra tudo que você pensou tá errado. Mas não pra ser mal, pra causar esse realismo mesmo, de que cada um tem tendenciosidade, todo mundo no seu mundo é uma Exato. pessoa. E todo mundo tá errado. É Exato, muito tanto bom. que o meu livro gigante, que um dia, né, espero eu sair logo, a base da história é o protagonista ir atrás da real verdade do passado da nação. Onde a nação vive muito bem, obrigado, com tudo que está acontecendo, porém, com o desenrolar da história, com destino, ou como quiser que seja chamado, ele vai descobrindo que não é bem assim. Não é tipo. Que o mundo que é mostrado não é bem assim, né? Então, do tipo. Até um X tanto da história, todo mundo pensa, tem tais pessoas, isso e aquilo, acontece isso, aquilo outro, dessa forma e tudo mais e tal. Só que não é bem assim. Eu não sei se você já viu um anime chamado Claymore. Eu sei o que acontece, mas eu ainda não vi. Eu vou ler o mangá, ver o anime depois, mas eu sei o que acontece, como que é as coisas lá, assim. Sim, leia o mangá porque o anime não tem final. É, Claymore é um dos poucos mangás que eu tenho físico, porque era na época que a internet ainda não era tão. Eu não tinha tanta internet, então eu tinha que ir nas bancas comprar o físico. Mas anyway. E tem todo um world building gigantesco que depois você percebe que, tipo, na verdade, tudo se passa numa ilha, Sim. né? E não é uma história de mistério. É uma puta aventura medieval com demônios e monstros e todos os negócios. Uma puta aventurona. Mas você fala, mano, tipo, vamos dizer assim que é um Red Harry gigantesco chamado Sociedade. Eu acho isso incrível. Zawa, tem um vídeo seu que eu achei bem legal, que eu vi esse vídeo, ia comentar, só que eu tinha tanta coisa pra falar que eu só dei like mesmo. Porque eu falei, mano, eu vou criar uma dissertação em cima desse vídeo. Eu falei, ai meu Deus, eu não vou fazer isso com comentário, porque nem sei se tem tantos caracteres assim. Que fala sobre criar o mundo de dentro pra fora, de fora pra dentro, de cima pra baixo, de baixo pra cima. Aí eu queria saber, assim, existe sempre os pontos positivos de cada uma dessas metodologias e depende muito de como você quer fazer. Caso você não entenda essa parte, também vou deixar o link do episódio do Zawa para vocês irem lá ver, conferir mais detalhes dessa conversa. Mas, no seu gosto pessoal, qual você prefere mais fazer? Assim, no caso, esse episódio aí, eu não sei de qual que você tá falando, se qual das versões dele, porque teve um que eu vi, que é o método antigo, só que daí teve um método atualizado de falar desses tipos de desenvolvimento de ideia, né? O baixo-cima, cima-baixo. Mas, seguindo o método, acho que até no método antigo atualizado, os dois têm esse daí que o cima-baixo é o meu favorito, que normalmente eu uso mais, que eu penso mais no meu mundo de uma maneira ampla, e daí eu vou adicionando os detalhes, vou ligando uma coisa com a outra. Seja de repente, não necessariamente eu penso no mapa do mundo, mas de repente eu penso, eu quero um mundo onde tenha elfos na Ilha do Céu e eles controlam golems de pedra. Basicamente isso. Daí eu começo a pensar, tá, então
como que é isso aí? Por que tem ilha no céu? Como que funciona a magia? Como esses elfos vivem? Se tem humano ou não? Esses golem aí, como funciona? Então, eu começo daí a desenvolver a ideia a partir daí. No caso, o método antigo falaria que o baixo-cima você basicamente pega um detalhe pequeno e faz esse mesmo processo. Tipo, você pensar, é a roupa desse elfo, e daí você cria a causa de que floresta que tem essa planta que faz essa roupa. Mas isso, no novo método, ainda assim é um cima-baixo. Porque o baixo-cima, nesse novo método, é uma coisa que eu também uso. Assim, eu não uso normalmente, mas eu percebi que escrevendo um pouco a história, você acaba fazendo isso, é inevitável. Ainda mais quando você se empolga com algum detalhe lá no meio da sua... que você está escrevendo naquele fluxo criativo e acaba adicionando um detalhe do mundo que você nem tinha pensado, mas daí depois você arruma o porquê, enquanto você escreve, você depois liga os detalhes que você escreveu no mundo. Esse seria o baixo-cima nesse novo método. Você escreveu um negócio, você descobriu essa parte do seu mundo que você nem tinha planejado, e daí você só precisa interligar com o resto e fazer daí o cima-baixo e tudo mais. Então, seria basicamente isso. Eu uso mais o cima-baixo mesmo. Eu sou bem mais um planejador, né, um arquiteto, igual o George Martin fala, do que um jardineiro ou um cara que vai descobrir na história. Então eu prefiro o cima-baixo. É bem mais organizado para mim também. Eu acho muito legal trazer essa ideia que você está falando de arquiteto e jardineiro, que é um estilo que... na verdade não é um estilo, né? É uma metodologia, uma forma de se pensar muito legal, porque todo mundo tem um quê de arquiteto, todo mundo tem um quê de jardineiro, né? E o importante é você entender quem você é, dando uma explicadinha rápida pra galera. Arquiteto é aquela pessoa que planeja as coisas que vai fazer. Por exemplo, eu vou criar um continente, eu vou criar uma cultura aqui, e eu vou fazer ela fazendo comércio com essa daqui, e elas vão vender esses produtos, e vai ter essas leis, e elas vão, no meio da história, entrar em conflito. Beleza, o cara é arquiteto. O cara jardineiro fala, eu quero duas culturas que mais pra frente vão brigar por causa econômica. E vai escrevendo, e vai criando, e vai deixando, e vai fazendo os negócios nascer. A vantagem de ser arquiteto é que você, na hora de for revisar os buracos e os possíveis detalhes, é mais fácil porque você já meio que planejou. Porém, você tem um trabalho um pouco mais demorado para criar, porque você tem que ir fazendo as coisas encaixando certinho no seu planejamento. Já o jardineiro, ele vai ter um pouco mais de trabalho na revisão, porque como ele foi criando, as ideias foram vindo, depois ele precisa achar os buracos e ir consertando, então na revisão é um pouco mais demorado. Mas não existe o certo e errado, tem aquele que você sente mais à vontade, né? E o meu estilo de construção de mundo começa sempre da cidade para fora. Então, primeiro eu pego uma cidade, crio tudo que eu puder criar sobre ela, aí depois daquela cidade eu expando para uma região, aí dentro daquela região eu vejo se tem alguma outra cidade, aí expando para um país e vou aumentando até criar um negócio. E isso que é o mais legal. A minha metodologia é um pouco diferente da metodologia do Zawa, porém não tem sim, algumas pessoas até podem falar que tem certo e errado, mas na verdade só existe duas formas de se pensar, cada uma com vantagens e desvantagens, e que você precisa lidar com elas. Então eu acho muito válido vocês, quando forem começar o seu mundo, acho muito importante ver esse método atualizado do Zawa, depois realmente o episódio vai estar na descrição para vocês verem com mais detalhes dessa parte. Entender mais ou menos como funciona cada um, ver mais ou menos como que é a proposta de cada um, e assim disso falar assim, puxa, eu acho que eu me encaixo mais nisso. E manda ver. E se vocês acharem que em algum momento vale mais a pena usar uma outra metodologia para criar algum outro detalhe, cara, o mais importante no world building, eu acho que acredito que na escrita e na criação no geral, é você se divertir. Então, se você se diverte com isso, faz com aquele outro, eu acho que isso é a parte mais importante da criação. Sim, uma coisa que eu tenho medo é que quem tá escutando
Não necessariamente você que tá escutando, mas outra pessoa que tá escutando. Porque você que tá escutando é fodão. Mas, enfim, é a pessoa ela pensar que a gente que tá falando sobre world building tá meio que definindo regras, tipo, só assim é que é pra você fazer. Não pode fazer de outro jeito. Se você fizer de outro jeito, tá errado. Mas não é assim, cara. Tipo, por exemplo, um negócio de cima a baixo. O cara pensa que, eu vou usar esse método aqui. Então quer dizer que eu preciso primeiro pensar em todos os continentes do meu mundo? Não precisa. Tipo, igual você mesmo falou, Rafael, que você pensou na cidade, foi fazendo meio que indo os detalhes ao redor e essas coisas assim. É muito válido também. Não precisa você literalmente criar um mundo inteiro. Você pode criar só uma região. E se você quiser, você daí pode alternar os detalhes. Por exemplo, você primeiro cria essa cidade, ou melhor, alternar os métodos. Você primeiro cria essa cidade aí, cria ao redor, e daí você vai criar o resto do mapa do seu mundo, por exemplo, e daí você volta para aquela outra areazinha pequena. É muito fluido, é muito flexível esses métodos de criação de mundo que você pode usar. Você usa de acordo com a sua necessidade. Teve um mundo que eu estava criando que foi também assim que surgiu. Eu peguei uma cidade, eu criei uma cidade-estado bem Revolução Industrial, e vou criar essa cidade, dane-se o resto. E daí eu só criei umas região em volta, mas eu nem sei o que tem fora dessa região aí com essas cidades, porque é lá que vai passar a história. Tipo, eu nem me importei com isso, então você que está escutando, por favor, não ache que a gente está tacando, gravando em pedra, é assim que se fala? Enfim, tá definido. Virou. Colocar lei em pedra, uma coisa Isso, assim. colocar lei em pedra ou algo assim. Usa o que for melhor para você, que vai ajudar nos seus objetivos e coisa assim. O que eu diria que são mais os princípios mesmos, que é melhor você não quebrar se você quer ter uma audiência, seria esse princípio da essência, de consistência dentro do mundo, consistência externa, consistência temática, essas coisas assim, porque se você tem uma audiência, você quer que essa audiência goste do seu mundo. E se você não seguir esses princípios, é muito mais chance da audiência não gostar do seu mundo. Então, fora isso aí, eu diria, cara, desenvolve o seu mundo da maneira que você quiser. Sim, existe uma máxima que é assim: se você faz um negócio bem feito, sempre vai ter alguém que vai gostar. Quando eu conheci o Zawa, foi super divertido, porque a gente ficou umas 2 horas no Discord conversando, que a gente só não ficou mais porque se a gente continuasse conversando, a gente ia criar um plano de dominação mundial. Que a gente tem muita coisa em comum. Gostos, vontades, desejos, anseios. Às vezes, um é mais fã de uma técnica, o outro é mais de outra. Mas a gente viu que a gente compartilhava muita coisa. E antes de conhecer, eu pensei, mano, será que existe alguém que é doente mental, curte world building, é loucão das ideias, é dos anime, pira nos mapas? Falei, não deve ter, mano. Tipo, eu devo ser muito, tipo, só eu e, sei lá, meu psicólogo, que aceita que eu sou estranho. Aí eu percebo que tem algum cara que tem essa pegada também, é legal pra caramba, e, tipo, um cara super inteligente que, tipo, também curte isso. Então, se você cria algo que é bem feito e é bem estruturado, e você curte, cara, com certeza você vai encontrar um público que também vai curtir, porque sempre tem alguém estranho que nem você. Sim, sempre tem louco pra tudo, tipo isso. Se você escrever uma história bizarrona, vai ter gente que vai gostar. Basicamente também, tipo, escreve o que você gosta aí, o que você quer escrever, cria um mundo que você quer criar, que te agrada, que te diverte, que naturalmente vai ter pessoa que vai gostar. Sal, eu queria saber, na sua opinião, é, você acha que o world building no Brasil, uma questão assim, tanto de técnica, de material, assim, qual que é a sua visão do world building, dos trabalhos de world building no Brasil? Cara, em questão de técnica e material, de técnica. Como assim técnica? De metodologia? Por exemplo, assim, às vezes você vê, por exemplo, temos o famoso Brandon Sanderson que trouxe as 3 leis de Sanderson. Nós temos Isaac Asimov com algumas teorias e regras, entre aspas, para uma ficção científica. E você vê uma galera engajada em
trazer propostas e formas de pensar, mindsets, ferramentas? E por que você acha que a gente não encontra com tanta facilidade tanto materiais em português quanto autores que divulguem essas formas de pensar, essas técnicas, essas leis, essas teorias aí afora? Cara, eu acho que no Brasil, essa questão de divulgar essas técnicas e ter autores que fazem, sei lá, podcast igual o Brandon Sanderson faz, que fala sobre essas coisas, acho que é ou por síndrome do vira-lata, de achar que no Brasil tudo é ruim, então ninguém vai se interessar por world building no Brasil, sei lá, deve ter alguém que pensa assim, ou esse autor famoso brasileiro, ele não quer produzir conteúdo sobre isso. Então, quando ele vai falar sobre isso, ele vai, sei lá, aparece uma vez no podcast de alguém para falar sobre isso, mas depois nunca mais fala nada sobre isso. E fala de uma maneira bem geral, em vez de ser específico. Ou vai ver. Não, acho que seria mais essas duas coisas mesmo, eu acho. Tipo, ou o cara acha que não vai dar certo, ou o cara não quer, simplesmente não se importa em falar, e quem tá falando não é muito conhecido assim essa área. Assim, o pessoal no Brasil eles podem se interessar por world building, mas eles nem sabem que existem conteúdo de world building no Brasil. Eles só consomem gringo. Então acho que também é isso daí. A pessoa quer, mas ela nem sabe que existe. E você acha que. Porque quando a gente fala, por exemplo, de construção de campanhas de RPG, de livros, e ficção científica, e fantasia, e literatura, e roteiro, quadrinhos, e você utiliza de muito técnica de world building em qualquer uma dessas criações de história. Você acha que. Né, porque agora estamos falando de world builder para world builder. Mas você acha que vale a pena o estudo e o aprimoramento das técnicas de world building? Ou você acha que conhecendo o básico e desenvolvendo uma boa história já seria o suficiente? Cara, acho que também depende, né? Porque se o cara ele quer escrever uma história, seja de fantasia, mas ele realmente não liga tanto para world building. Se ele pegar um cenário mais genérico, só para realmente criar a história dele, em vez de criar um mundo super profundo e criar uma história legal, ele pode ser mais esse basicão de saber os princípios gerais do world building, desenvolver o que precisa para trama e vai ficar de boa. Não quer dizer que a história vai ficar ruim. Como você disse, é também aquela analogia que você faz do que o world building é o prato de comida, que tipo assim, uma história, a comida que tá dentro do prato, ela ser gostosa ou não, é a história, é os personagens, a trama e as coisas assim. O world building é o jeito que você arruma a comida no prato. Se a comida ela tá toda desorganizada, vai ser gostosa. Mas se ela tá toda organizadinha, bonitinha, tudo no lugar certo, colorida, essas coisas assim, vai totalmente ser uma impressão totalmente diferente. Vai ser muito mais legal de consumir a comida. Ou seja, o world building, querendo ou não, infelizmente, ele seria o negócio talvez menos que se leva em consideração quando você vai. Quando alguém vai ler alguma coisa. O que importa mais é os personagens e a trama. Mas assim. Então, se você não quer fazer world building, você pode só fazer o básico. Mas agora, se você quer fazer um world building ou quer que a história fica bem marcante na cabeça do seu leitor, o seu mundo fica bem marcante na cabeça do leitor, aí eu falaria para você estudar mais a fundo o world building, porque isso vai não só fazer o seu desenvolvimento de world building ser melhor, mas, por exemplo, como o world building também envolve você estudar história, você vai ter ideias que você nunca imaginou que eram possíveis para colocar no seu mundo. Isso vai deixar o seu mundo bem diferentão, original, único, vai deixar bem mais. Causa aquele fascínio de coisa nova que vai marcar na cabeça do seu leitor. Então basicamente é isso. História sem world building consegue ser bom, mas com o world building, se a história tiver world building, vai ficar muito melhor. Vai dar um que a mais que vai ser realmente incrível. E completando o que o Zawa trouxe, uma coisa que é fato é que é o seguinte: o world building, ainda mais a galera que é mais leiga, é o seguinte: quando a gente pensa nisso,
Normalmente, a primeira coisa que vem na cabeça da galera que não é profundo na temática é cenário. Descrição de cenário. Ah, o world building é a árvore que sei lá o quê, a criatura que tem não sei aonde, o sol que raiou em tal horário, o vento que bateu nas árvores enquanto ah, as pessoas se beijavam. E também, sim, ele é uma dessas coisas. Mas o world building, ele é o responsável pela imersão daquilo. Se você não consegue se imergir na história, você vai estar nem aí pra história, você não vai estar nem aí pro personagem. E o ponto mais triste é que a história e os personagens, eles pegam no teu raciocínio lógico e no seu emocional. E o world building normalmente te pega no subconsciente. Então as pessoas falam assim, mas o world building, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. O world building, ele é o contrabaixo de uma banda. Você ter uma banda de só baixo e contrabaixo, vai sair uma música daí? Vai. Mas quando o contrabaixo tá fazendo o acompanhamento de toda uma banda, mesmo que você não perceba o contrabaixo tocando, o teu cérebro identifica e faz com que a harmonia aconteça. Então não pense que é apenas isso. E se você que é um fã de world building e se sente um pouco mal, do tipo, mas as minhas criações, eu crio tanto e as pessoas não valorizam isso na minha história, sei lá o que, pode ser realmente que você não esteja conseguindo tirar o potencial máximo das suas criações, deixando realmente aquela descrição macarrônica atrapalhando a história. Mas pode ser também o fato de que precise daquela lapidada, precisa você entender mais a fundo do negócio, porque, infelizmente, as pessoas não compram livros para ver o sol nascer e o sol se pôr. As pessoas querem saber quem é que está vendo o sol nascer, o porquê ele está vendo e todas as circunstâncias. Mas saiba que, da mesma forma que não adianta também você colocar uma pessoa indo ao topo de uma colina e falar que ela ficou lá horas olhando. Olhando o quê? O sol? O mar? O horizonte? A floresta? A cidade? Tudo isso é importante para a história. Não adianta você querer colocar um maluco num fundo branco e falar assim, e ele olhou para a frente e chorou. Mas por que ele chorou? Porque tava olhando o quê? Cadê o world building disso pra saber, tipo, pra eu me emocionar junto? Ele chorou porque não tinha world building. Exatamente, ele olhou e falou assim, ai meu Deus, o meu mundo é uma tela em branco. Que às vezes pode até servir pra caramba. Tanto que se você for ver o show de Truman, chega uma hora que ele chega no final do cenário. Faz sentido. Por que não? Mas foi a que a gente comentou lá no comecinho. Qual que é o tema e a essência dessa história? Por que teria que ter... Porque é um cenário. Porque o horizonte é um cenário. E é explicado no show de Truman porque a vida do menino é totalmente televisionada e tudo mais e tal. Então eu acho que é bem nessa pegada. Então, galera, a gente ficou aqui há 1 hora trazendo várias coisas para vocês, várias técnicas, várias formas de se pensar e tudo mais e tal. E eu acredito que vou chamar o Zawa mais vezes pra gente trabalhar mais outros temas, algumas coisas um pouco mais focadas, debatendo algumas outras coisas que foram chegando por aí. Quem sabe aí a gente não faça alguns episódios especiais debatendo alguns filmes, algumas séries, alguns animes com 2 world builders muito cabulosos. E quem sabe, por que não você? Mande também o seu... Deixe na descrição do episódio, deixe nos comentários, me mande por e-mail, me manda no direct do Instagram. Mande as suas criações também lá no Earthland, do canal do Zawa. A galera interage pra caramba também, então vai lá. Posso também divulgar o Discord, meu querido? Pode, cara, claro. Então também vai estar aqui o Discord pra galera ir lá. Tipo, é uma comunidade incrível. A galera bate papo pra caramba, divulga muitas coisas. Então, assim, cara, o importante é a gente divulgar o world building e deixar cada vez as coisas mais incríveis. E agora eu vou deixar o Zawa
saia curta, porque nós vamos fazer agora um bate-bola, jogo rápido, de perguntas rápidas e Ai, respostas ai, mais rápidas ainda. tô com medo. E o legal é que todo mundo que eu chamo fala assim, eu tô com medo, mas calma, relaxa, solta, deixa a sua mente mágica, wordbística, seguir as tuas emoções e seus pensamentos. Zawa, Oi. raça de RPG favorita? Nossa, ai, Deus. Ai, acho que eu nem tenho uma favorita, cara. Eu gosto de um monte de raça. Isso é válido? Isso é válido, mas então me solta uma, a mais recente que você fez, um personagem que você curte pra caramba. É um elfo negro. É Dark Elf, eu será como chama, no cenário do Gaku, né, que ele criou o cenário de Earth, que também é cenário de RPG, chama Svar. É basicamente um elfo com pele escurona, das trevas, e eu tô gostando bastante desse personagem aí. Então, acho que seria isso. Tipo um elfo noturno, tipo um Drow. Hum, o Drow é um elfo noturno? É que eu não lembro. É um elfo de pele mais negra, de cabelo branco. Sim, seria basicamente isso sim, mas ele não é um elfo da noite. Eu não lembro agora as propriedades desse tipo de elfo aí, além de que ele consegue ver no escuro. Mas acho que seria isso então. Justo. Criatura mitológica favorita. Pode ser de qualquer mitologia. Nossa, cara, criatura mitológica favorita. Ah, o Endigo! O Endigo, cara! Ai, meu Deus, como eu amo o Endigo, cara! Ah, Nossa, o Índigo são do caramba. sim, Não sei se a ai. galera conhece, mas é um bichão. Tipo, uma criatura meio morto-vivo, meio que tipo um Tipo um, humanoide, meio bicho. basicamente um cadáver pele e osso com um cara de crânio de rena que ele come, é tipo um canibalzão que come as pessoas e ele consegue também virar pessoas e tem algumas versões que ele tem uma aura gélida e que ele cara, ele é o meu favorito porque também o bicho não morre. Se você decapitar ele, ele não morre, ele vai se regenerar. O único jeito de você matar esse bicho é você arrancar o coração dele, que inclusive esse coração é coberto por uma camada de gelo. Aí você tem que tacar numa fogueira e ficar queimando. E ficar queimando, e queimando, e queimando por horas, porque esse bagulho não derrete. Aí só quando o coração derreter é que você matou o bicho. Tipo, mano, que bicho overpower, cara, que medo, cara. Imagina você tá lá no Canadá e esse bicho aparece, mano. Eu amo esse bicho. Já dá pra ver, assim, que, tipo, se você é mestre de RPG e quer dar um PTK na sua galera, mete um Índigo e já Sim, era. mete lá, os caras vão se borrar. Certeza, certeza. Então, aproveitando que a gente entrou nessa questão de RPG, qual é o sistema que você fala, podia ser melhor, hein? Cara, então, eu não conheço muito tanto assim de sistema, então o que eu vou falar é. Eu não tenho tanta base pra falar, mas assim, normalmente a gente joga o Might Blade 3, a gente joga desde sempre esse sistema, que eu adoro porque ele permite muita liberdade, homebrew, e é muito mais um foco daí pra você fazer o roleplay do que se fazer mecânica. E daí a gente foi jogar D&D pra ver como era, e tinha muita regra, muito processo demorado pra fazer ficha de personagem, e quando a gente foi jogar, a gente reparou que, tipo, cara, era a mesma coisa, era simplesmente a mesma experiência que a gente teve. A única diferença é que no combate era mais lento, e não tinha tanta coisa dinâmica que dava pra fazer no combate. Então cara, com D&D, eu sei que é o que o pessoal mais curte, o que o pessoal mais joga, mas eu fico meio que, como fala, não é desconfiado, mas com o pé atrás. Eu fico meio que com o pé atrás com D&D. Também eu não conheço muito o sistema, não joguei tanto pra saber se realmente é assim, mas o D&D me passa uma impressão que é muito feito pra combate e tem muita regra, e como o combate também é muito regrado, ele impede de você fazer umas perseguição louca no meio da cidade, com um monte de carroça perseguindo você que tá num cavalo, e do nada, sei lá, cai uma árvore em cima do seu cavalo e você sai voando e bate na parede, daí os caras que estão na carroça começam a te cercar e você solta uma bola de fogo e tudo mais. Um negócio mais dinâmico assim, que o Gaku, quando vai mestrar pra gente, faz. Então eu fico com um pé meio atrás pra D&D. Mas não tem problema, porque os amantes de Tormenta, de GURPS, de storytelling vão achar isso incrível, então não tem problema. Porque tem umas rixazinhas bestas, né? Tipo assim, qual que é o estilo de... Qual que é o melhor estilo? É Tormenta, é D&D, é GURPS, é storytelling. Mano, pra mim o melhor sistema é o que você se diverte.
Então mas beleza. E pra terminar, você disse que, né, como um world builder, obviamente, deve já ter feito isso. Eu queria que você falasse pra mim alguma criatura ou ser de alguma criação sua que você acha incrível e por quê? Cara, então, basicamente, ah, no meu mundo eu não costumo mexer tanto na parte biológica de criar. Ah, não, criatura também pode ser criatura que não é biológica, né? Uhum. Cara, então acho que seria os colossos elementais que tem no livro que eu vou. Que é o livro que eu vou voltar escrevendo que vem, cara. Porque eu gostei muito da magia que eles fazem quando eles passam pelos locais, da forma deles, que não é formato humano, é formato tipo de animais. Tipo, o da terra é um gorilão, o da madeira é um bicho quadrúpede, o, do ar é tipo um pássaro gigante. Então, realmente, esse bicho aí, esses colossos, são os que eu mais realmente gostei de pensar neles, de criar eles, pra ainda mais tacando a lore no meu mundo, cara. Maravilha, então esse foi um pouco mais de Zawardo. Então eu queria agradecer novamente a presença dele, foi um bate-papo muito legal. Se a gente pudesse, ficaria mais muito tempo aqui conversando, mas vamos deixar essas conversas para outros episódios, para também dar uma descansadinha em vocês e vocês irem pensando um pouco mais sobre o que aconteceu. Visita o canal do Earthland para poder ver mais episódios. Revisitem os episódios aqui do Craftando para entender um pouco mais do que a gente foi trazendo hoje. E Zal aqui, por favor, um espacinho do Jabá é todo seu. Oh, valeu aí. Então, basicamente, o meu canal Earthland, ele é para você que curte RPG, quer escrever um livro, curte fazer world building. Lá tem um monte de dica específica e profunda sobre esses temas. Tem vídeo focado em como começar a criar um mundo com aqueles métodos atualizados. Tem um vídeo que é só sobre como tematizar o seu mundo, que é achar essa essência do seu mundo, de como ela é importante, o passo a passo para criar e coisas assim. Tem um monte de vídeo de sistema de magia também. Acho que uns 8 pelo menos, tudo profundo, específico. Então, se você quer criar um mundo, escrever, jogar RPG, dá uma passada lá, que vai ter muito conteúdo bom, que você, tenho certeza, você vai amar. Então, maravilha, pessoal. Fica aí, eu vou deixar para vocês, tipo, o canal do Instagram deles, do Discord, todas as formas de vocês poderem achar a galera, porque são um pessoalzinho incrível e maravilhosos. Usem e abusem das suas criações e deixem seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu! Falou!